Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar a respeito de Solver, perfeito? O Solver é um suplemento do Excel que já existe há muito tempo dentro dele, mas pouca gente o utiliza. Nele nós vamos ver hoje um exemplo prático de como ele pode ajudar a sua vida, ok? Esse é um exemplo que foi visto numa faculdade, tá? Na Faculdade de Portugal, e aqui eu trouxe esse exemplo para a gente resolver ele nesse vídeo, ok? Então, e se você quiser saber mais a respeito de Solver, eu tenho uma super palestra aqui, eu vou deixar o link aqui em cima para você. Você clica nele e dá uma olhada. Ele vai ensinar desde o zero como usar o Solver, desde os conceitos e tudo mais. Nesse vídeo, nós vamos mostrar na prática, um exemplo prático de como utilizar o Solver, como ele pode te ajudar a economizar, tá? Nesse caso aqui, tá bom? Perfeito, antes de mais nada eu já vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, nós temos 2 novas aulas toda semana, tá? Marque o sininho para receber a notificação. E ainda estamos na promoção, então se você quiser aprender mais Excel, básico, avançado ou VBA, eu vou esconder aqui nesse vídeo uma palavra-chave e a primeira pessoa que comentar a palavra-chave vai receber então o curso, pode escolher básico, avançado ou lógica de programação e VBA, tá? Dos nossos cursos que eu vou doar esse curso, tá bom? Então a primeira pessoa que comentar ali vai receber. Perfeito? Bom, então é isso, sem mais, vamos ao nosso vídeo. Bom, esse aqui é o nosso exemplo, né? Então vamos ler o nosso problema. Vamos ver o que aconteceu. Uma escala variável no hospital. Um hospital trabalha com atendimento variável durante 24 horas do dia. Por isso, a necessidade de enfermeiros são diferentes consoante a hora do dia. Tá? Isso está em português de Portugal. Tá? Essas necessidades distribuem-se conforme a indicação na seguinte tabela. Então ele precisa de uma quantidade X de enfermeiros nesses horários. Por exemplo, no turno 1, das 8 às 12, ele precisa de 51 enfermeiros. No turno 2, 12 às 16, 58. 16 às 20, 62. 20 às 24, 41. 24 às 4 horas, 32. E 4 às 8, 19. Acontece que um acaba entrando no outro, porque eles trabalham 8 horas. O horário de trabalho de um enfermeiro é de 8 horas seguidas. Isso só pode ser começado no início de cada turno, isto é, das 8 às 12, ou 16 às 20, ou 20 às 24, ou 4 horas. Perfeito? Então aqui os turnos são de 4 horas, mas o de começa às 8, ele vai até às 16, tá bom? E assim cada um vai passando 8 horas. Então a ideia deles é o seguinte: elabore um modelo de programação linear inteira, Solver, que minimize o gasto com a mão de obra, considerando que cada enfermeiro recebe 10 euros por dia de trabalho no período diurno, 8 às 20, e 15 euros no período noturno, 20 às 8. Não esqueça de justificar todos os passos da formulação nomeadamente. Definir as variáveis de decisão, identificar as funções objetivos, identificar as restrições. Perfeito? Bom, então agora a gente vai montar essa escala aqui variável para que a gente tenha o mínimo gasto possível com essa escala, perfeito? Então a gente precisa de uma quantidade mínima de enfermeiros em cada horário e a gente precisa economizar o máximo possível. O primeiro ponto que a gente precisa é identificar quais são as variáveis. A variável, com certeza, é a quantidade de enfermeiros por turno. Quantas pessoas vão entrar nas 8 às 12? Quantas vão entrar das 12 às 16, 16 às 20, etc. Lembrando que cada turno é de 8 horas, tá bom? Então ele tem um número também requerido, que seriam as nossas restrições. Ou seja, a restrição é o mínimo, por exemplo, que eu preciso. Ele não pode ser menos que 51 pessoas no horário das 8 às 12. Também não pode ser menos que 58 das 12 às 16 e por aí vai. Tá bom? Então essas são as nossas variáveis e as nossas restrições. Perfeito? Ok. E a função objetivo vai ser então saber o total, né, de enfermeiros, quantos que ganham 10 euros, né, quantos que são daqueles horários até as 20, né, se não me engano, e do horário das 15 horas. Daí a gente tem que multiplicar pela quantidade que a gente tem em cada turno desses, e a gente vai saber então quanto que cada um vai receber. Perfeito? Bom, vamos lá então para o nosso exemplo. Perfeito? Vamos reduzir aqui, e vamos começar ele aqui. Ok? Então o custo diurno, eu vou botar aqui em cima só para ficar claro para vocês. Custo diurno, custo noturno, vou aumentar aqui. Esse aqui é 10 euros e esse aqui é 20 euros, tá bom? Aqui em moeda, se você quiser botar euro, só basta selecionar esse aqui, tá? Ficou assim.
Então, custo noturno e custo diurno, perfeito? Aqui a gente tem, então, os horários ali que a gente precisa montar. Então, quais são os horários que vai ter horário de entrada de turno? Vai ter um horário que a pessoa vai entrar das 8 às 12, vai ter um horário que ele vai entrar às 12 às 16, né? 16 às 20, 20 horas às 24, 0000, né? Que seria 24 horas, 4 horas da manhã e às 7 horas da manhã. Perfeito? Para ele fechar aqui com o turno de cima apenas, esse aqui de baixo. Ok? Perfeito? Então nós temos esses horários aqui, de acordo com o que a gente tinha, então, no nosso aqui, nosso exemplo, tá bom? 4 às 8 foi só para não fechar com 8 lá de cima. Ok? Isso não vai interferir. E aqui do lado, então a gente vai colocar os horários. Por exemplo, a pessoa que começou às 8 horas, que seria o turno 1, vamos dizer, esse das 8, 9, 10, certo? Então ele vai indo até às 7 horas do dia seguinte. Uma vez que você preencheu tudo, seleciona todos aqui, os cabeçalhos ali, e clica entre as duas aqui e ajusta. Perfeito? Então tá aqui a princípio nosso cabeçalho aqui. Eu quero saber agora quantas pessoas eu vou ter em cada um desses dias, em cada um desses horários, em cada um desses turnos. Como é que eu faço isso? Então eu quero saber o total por turno, total. Eu quero saber quantos eu vou ter aqui. Quantos eu vou ter no turno 1 entrando nesse dia, quantos eu vou ter entrando nesse horário, nesse turno, nesse horário aqui, e por aí vai, tá bom? Então essa aqui é a nossa variável, ok? Eu vou até botar a variável aqui, ó, que é a quantidade de enfermeiros. Ok? Então essa aqui é a quantidade de enfermeiros que a gente vai ter naquele turno ali. E agora a gente tem que fazer também, montar a estrutura para que a gente possa ter aqui a questão da quantidade que nós temos, a quantidade de horas, que ele vai começar da 1 até 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele vai trabalhar aqui das 8 às 15 horas, perfeito? Ele vai trabalhar 8 horas, 1 hora cada um, ok? E aqui embaixo no total, a gente vai ter então as necessárias restrições. Vamos dar uma trabalhada aqui, só dar uma arrumadinha, deixar mais bonitinho. Ctrl 1, borda. E vamos colocar aqui. Essa borda aqui, já podemos tirar um pouco essas linhas de grade, fica melhor para a gente enxergar aqui. Perfeito? Tanto aqui. Agora nós vamos montar também a mesma estrutura que nós fizemos para esse aqui, que são as horas que ele vai trabalhar, vamos montar para os demais. Isso vai servir para a gente fazer então as multiplicações depois. Então esse começa às 12, esse começa às 16, esse começa às 20 horas, esse começa às 0 horas. Tá vendo que ali agora ele bateu lá no final, no último 7, né? Então o que acontece? Quando eu colocar as 4 horas aqui, vai ser assim, 1, 2, 3, 4, e começa aqui de novo, né? Começa de novo, ó. 1, 2, 3, 4, perfeito? Seria o horário que ele vai trabalhar ali, que é o último horário, perfeito? Ele está montando aqui, nesse horário, até aqui, ok? Perfeito. Bom, eu poderia colocar as 8 horas aí, também não tem importância nenhuma. Tá bom. Não, que são as 7 horas, vai ter as 7. Perfeito. Então a gente vai colocar agora a quantidade necessária que eu quero em cada... 3, 2, 1. Então agora a gente vai colocar a quantidade necessária que eu quero em cada horário, tá? Necessário. Lembra que eu tinha falado antes ali? Eu tenho uma quantidade que eu quero, já coloquei ali os horários, né, os turnos, etc. E agora nós temos que colocar a quantidade requerida. Das 51, eu preciso das 8 às 12. Então é isso que eu vou colocar. Eu preciso de 51 das 8 às 12. Perfeito? Das 8 às 12, 51. Quantos que eu preciso das 12 às 16? 58. Certo? Então das 12 às 16, 58. Daí começa aqui. 2, 3, 4. Perfeito? 12 às 16. Depois 62. 2, 2, 2, 2. Beleza? Até 19 horas, que seria a hora completa dele, né? Começa outras 20. 41. 41. Depois, começando meia-noite, 32. E aqui 19, que seria a quantidade que eu preciso de pessoas nesses horários. Essa aqui é a nossa restrição, ok? Vou até botar em vermelho aqui, ó. Essa é a nossa restrição, tá?
É o mínimo que eu preciso. E essa aqui é a nossa variável, que é o que vai variar ali, tá? Estou pintando aqui para a gente ficar claro os elementos aqui dentro do nosso solver, tá bom? E essa aqui seria a mesma estrutura que nós vamos usar como ajuda, como auxílio para ele, tá? Para fazer os cálculos. Então nós temos aqui o total, né? Que seria o total de pessoas que vão trabalhar naquele dia ali, tá? Para o total a gente vai fazer o seguinte, seria igual então, igual somar produto, abre parênteses, e agora eu vou selecionar essa coluna aqui, tá? F4, ponto e vírgula, desculpa. E agora eu vou travar essa aqui com F4, perfeito? Então eu estou multiplicando esse 1 aqui por essa quantidade. Vamos fechar parênteses, vamos dar um Enter. Então o que acontece? Se eu digitar 2 aqui, ele vai aparecer ali 2. Então, se botar 10, vai aparecer 10 ali. Então, cada vez que eu multiplicar, eu vou botar 1 vezes 10. Se eu botasse um horário aqui também, 5, ele ia dizer que dá 15. Ou seja, 5 vezes 1 mais 10 vezes 1 vai dar 15. Então, a quantidade de pessoas que está aparecendo trabalhando naqueles turnos. 10 pessoas entrando às 8, 5 pessoas entrando nesse horário aqui, tá? Então, nesse horário aqui, na verdade, né? Das 4 ali, que é o que ele está fazendo, que ele precisava passar ali no horário. Tá bom? Bom, então é o seguinte agora. Agora a gente vai copiar essa fórmula e vamos colar até aqui. Perfeito? E todos eles, então, estão apontando ali para aquela célula. Tá bom? Perfeito? E agora, no final, nós temos que colocar também um valor. Lembra que a gente tinha falado com relação ao valor diurno e noturno? Certo? Ele falou que tem valores diferentes. Por exemplo, aqui ele está falando 10 euros, tá? Por horário de trabalho no período diurno, 8 às 20, e 15 euros no período noturno, 20 às 8. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai colocar o valor, então. E aqui nós vamos colocar 10, 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 10. Até aqui, onde ele vai começar nas 20 horas ali, então. Daí você vai colocar 15, ok? 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, ok? Que é o horário que ele vai entrar ali, tá? Todas as pessoas que estão entrando nesse horário aí, começou às 20 horas para cá. Então, todos eles vão receber 15 euros, tá? E esses aqui vão receber, então, 10 euros. Perfeito? Então, aqui no valor monetário, né? Custo, pode ser. Hora, custo hora. E aqui o total valor. Enfermeiros. Quantidade de enfermeiros, tá? Então, agora aqui o custo total vai ser simplesmente a multiplicação, então, igual quantidade de enfermeiros vezes o custo hora, tá? E assim a gente sabe, então, quanto que vai custar cada um. Quando a gente multiplicar, né? Automaticamente você vai ter ali, então, os totais de valores aqui, perfeito? Os euros ali. Vamos voltar como estava antes. Vou botar isso em formato de euro para ficar melhor. Vou tirar as casinhas decimais. Legal. Perfeito. Então agora a gente vai colocar aqui um total. Total enfermeiros. 2 pontos. E total salário. Perfeito? E agora a gente vai botar aqui então. Total de enfermeiros vai ser então. Deixa eu dar uma reduzidinha para caber tudo ali. Tá? Igual. Total de enfermeiros. Soma. Abre parênteses. E aqui a gente vai ter então a soma da quantidade de enfermeiros, que é esse aqui. Somando a quantidade de enfermeiros. Perfeito? E aqui a soma, então, do total valor. Feito. Então está feita a nossa estrutura. Agora, a grande questão é essa daqui. Quantas pessoas eu preciso colocar em cada um desses turnos entrando, né? Para que nós tenhamos o melhor custo possível, né? O menor custo possível ali. Certo? Como é que a gente faz um negócio desse? Aí entra o solver. Com o solver a gente consegue fazer com que essas variáveis sejam automaticamente calculadas. Essas quantidades de enfermeiros que nós queremos entrando em cada um dos turnos. Então, como é que a gente faz isso? Bom, para isso, então, a gente já definiu quais são as variáveis, quais são as restrições, nós definimos aqui os cálculos e a nossa função objetivo, na verdade, é essa daqui, que é o menor salário possível, o menor gasto possível. Tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer, se você não tiver o solver, vai ser o seguinte. Clica aqui em Arquivos, Opções,
suplementos, here, suplementos Excel, e vai marcar ele aqui, ó, Solver, tá? Vai marcar um Solver e vai dar um OK. Quando você der um Solver e um OK, ele vai abrir aqui para você na guia de dados. Ele vai ficar aqui na parte de análise, normalmente o último ali, perfeito? Então esse aqui é o Solver. Como eu disse, antes tem uma aula ali que ele fala exatamente como trabalhar o Solver, explica tudo isso aqui, a lógica por trás disso aqui, né? Então é bem legal, dá uma assistida nesse vídeo, é bem bacana mesmo, tá bom? Aqui ele está perguntando, qual é a nossa função objetiva? Ele até perguntou já, nossa função objetiva é essa aqui? É porque está até selecionada, né? Nosso objetivo é aquela ali. O que nós queremos fazer com esse objetivo? Nós queremos o mínimo possível. Como assim mínimo possível? É o mínimo possível de enfermeiros que a gente quer, batendo essa necessidade que temos por hora, né? Gastamos o mínimo valor possível, tá? Então, quais são as variáveis? Está perguntando quais são as variáveis? Seriam a quantidade de enfermeiros, seleciona ali, simples assim. E aqui nós temos que colocar também as restrições. A restrição que a gente tem vai ser a seguinte, esses valores aqui, a quantidade de enfermeiros, você pode selecionar assim, tem que ser maior ou igual, não menor ou igual, que essa quantidade aqui que é a restrição por dia, tá bom? Então essa ali que é calculada, que é a quantidade de enfermeiros, tem que ser maior ou igual, ok? Vai dar um ok aqui então. Ele apareceu assim para você. GRG não linear, tá? Você pode mudar ele aqui caso esse aí não funcione, tá? Pode ser o GRG não linear, o simplex, evolutionary, tá? Então depende do formato, tá bom? Depende da tua equação, como eu explico lá na outra aula. Perfeito? Vamos tentar com essa daqui, vamos dar um resolver. Ele deu, o solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições adequadas foram satisfeitas. Tá olhando que a quantidade de enfermeiros ficou quebradinha, né? Não ficou legal, né? Então o que aconteceu? Ele foi lá e calculou com quantidade de enfermeiros quebrados, mas existe meio enfermeiro? Não, né? Então eu vou fazer o seguinte, solver de novo, vou adicionar a restrição, eu vou selecionar essas variáveis aqui, vai ter que ser inteiro, tá vendo aqui? Int. Então essa restrição faz com que isso aqui seja um número inteiro, obrigatoriamente. Vou dar um OK. Então agora nós temos duas restrições, que uma é a quantidade de enfermeiros, e a outra ali é que essas quantidades sejam números inteiros. Vamos dar um resolver de novo. Agora ele parece que deu certo. Vamos ver se deu certo? Aqui você tem a quantidade de enfermeiros, lembrando que ele está calculando daqui com esse aqui, né? 51, 51, 51, 51. Satisfez? Sim, porque é o mínimo que eu precisava. Aqui ele entrou 72, ó, tá vendo? 72 enfermeiros, 58 com 72. Tudo bem. Daí aqui ele tem 62, 62, 41, 42, né? 32, 32, e aqui foi. Perceba que ele pegou e colocou o mínimo possível daqui para trás, porque o custo é muito mais alto, né? Então ele pegou e arrumou, ajustou de uma forma que a quantidade mínima foi aceita, foi feita, foi suprida, né? E aqui a quantidade de funcionários que nós tínhamos entrando aqui também, tá bom? Perfeito? Outra forma de você fazer isso, né? De repente você não tem você tem alguma outra restrição, a gente pode fazer tentando agora com o método simplex. Vamos tentar com o método simplex, vamos ver se vai mudar. Vamos dar um GRG não linear, simplex. Vamos dar um resolver. Eu vou dar um OK. Reduzir o valor, certo? Reduzir o valor. As quantidades aqui, as restrições foram supridas. Foram supridas. Perfeito? Perceba aqui, ó, então eu tenho 24 funcionários entrando aqui nas 8, 34 entrando às 12, 28 entrando às 16 e por aí vai. E a gente reduziu o total de salário ali conforme as quantidades. Perfeito? Vamos só fazer o último teste aqui, mudando para o evolutionary. Vamos dar um resolver, ver se ele muda alguma coisa. Variáveis devem ter limites superiores e inferiores. Não, aí é outro tipo de formato. Tá perfeito. Então a gente vai usar mesmo no simplex. Vamos dar um OK. E deu certinho. E assim a gente conseguiu então economizar muito dinheiro, né? Com relação aos valores ali. Na verdade eu acho que era 15 euros ou era 20 euros. 15 euros, né? 15 euros. Ah tá, aqui faltou, mas aqui estava certo. Perfeito. Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Espero que tenha te ajudado, tá? Pelo menos a ter uma ideia do que o Excel pode fazer por você, tá? Com o Solver você pode não só
resolver problemas de mínimo, né? Como também de máximo, qual é o valor máximo que eu consigo, por exemplo, de faturamento, ou até chegar a problemas como eu preciso chegar nesse valor, como é que eu faço mexendo nessas variáveis para chegar nesse valor, certo? Atendendo essas restrições. Então, você pode usar o Solver na sua empresa, ele é gratuito, tá? Implementado dentro do Excel, tá? É um suplemento poderoso e pode te ajudar muito a economizar na sua empresa, tá bom? A ter melhores resultados, tá bom? Tem aqui alguns vídeos que eu fiz a respeito de Solver, você pode procurar no próprio guia do Excel, tá? E eu tinha deixado também o link ali no topo e eu vou deixar aqui embaixo também, perfeito? Bom, se você foi um dos que ganhou, foi a pessoa que ganhou então o curso, parabéns, tá? Foi a primeira que comentou aí. Mas se você não foi o primeiro que comentou, tá? Conheça o nosso curso Domínio Excel, tá? Tá em promoção? Você tem o curso Excel básico, avançado, lógica de programação e VBA, tudo isso com 3 certificados, cada um módulo separado, cada um com seu própria prova e certificado, tá? Então você sai com 3 certificados de básico, avançado e VBA, tá? São 40 horas de vídeo, 40 horas, uma plataforma super bacana e você pode assistir tanto do seu celular, do computador e tal, sem problema nenhum no tablet, como você quiser, tá bom? E vitalício, você pode assistir quando e onde você quiser, por quanto tempo você quiser, tá bom? Estão sempre sendo atualizadas também essas aulas. Perfeito? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Te espero sempre no canal, aqui também como meu aluno. Valeu, um forte abraço e um ótimo dia para você.